A batalha interior entre carne e espírito é uma das realidades mais profundas e silenciosas da existência humana. Não é algo que acontece ocasionalmente, mas um confronto contínuo, persistente, que acompanha cada passo, cada pensamento, cada escolha. É uma guerra que não depende de circunstâncias externas, mas que se trava dentro da alma, onde ninguém vê, mas onde tudo é decidido. A carne, com seus impulsos, desejos e urgências, tenta constantemente assumir o controle, enquanto o espírito, inspirado e fortalecido por Deus, busca conduzir a vida de acordo com valores eternos. Entender essa batalha é fundamental, porque ela não é apenas teológica ou filosófica, ela é prática, diária e absolutamente determinante para a qualidade da vida espiritual, emocional e moral de qualquer pessoa. Quando falamos de carne, não estamos apenas falando do corpo físico, mas da inclinação humana ao erro, da tendência natural de fazer aquilo que é mais fácil, mais rápido e mais prazeroso no momento, mesmo que isso custe caro depois. A carne é imediatista. Ela não pensa no amanhã, não calcula consequências, não considera feridas que pode causar, não mede perdas. Ela é impulsiva, intensamente voltada ao agora, sempre sedenta por satisfação rápida. Por isso ela é tão perigosa, porque seduz sem avisar, domina sem pedir permissão. E leva a caminhos que parecem simples, mas que no fim se revelam pesados. O espírito, por outro lado, aponta para outro horizonte. Ele nos lembra de quem somos, de para onde vamos, de quem nos chamou e de quem nos sustenta. Ele revela que a vida não é feita apenas de sensações, mas de significado. Não é feita apenas de desejos, mas de direção. Não é feita apenas de vontade própria, mas de propósito divino. O espírito sempre tenta nos conduzir para o alto, para o que é eterno, para o que tem peso de glória. O problema é que a carne fala alto, enquanto o espírito fala profundo, e muitas vezes confundimos intensidade com verdade, urgência com importância, impulso com necessidade. Essa batalha, por mais silenciosa que seja, deixa marcas visíveis. As atitudes de uma pessoa revelam quem está vencendo dentro dela. Alguém que reage por impulso, que explode facilmente, que não pensa antes de agir, demonstra que a carne está no comando. Alguém que constantemente busca prazer imediato, mesmo às custas da própria consciência, mostra que perdeu o controle espiritual. Alguém que consegue pausar antes de reagir, que escolhe com sabedoria, que resiste à tentação, que coloca princípios acima de impulsos, se evidencia que o espírito está assumindo a autoridade. O grande desafio é que a carne nunca se cansa. Ela não tira folga, não tira férias, não hiberna. Ela está sempre pronta para disputar espaço no coração. Por isso a vida espiritual exige vigilância constante. Não basta uma decisão única, é necessário um posicionamento diário. O espírito só domina onde encontra espaço, onde encontra rendição, onde encontra alimentação. E aqui está uma verdade. Aquilo que você alimenta dentro de si se fortalece. Se você alimenta a carne com pensamentos errados, ambientes tóxicos, hábitos prejudiciais e falta de disciplina, ela vai se tornar gigante. Mas se você alimenta o espírito com oração, meditação, obediência, comunhão e santidade, ele cresce, se fortalece e assume o governo. A batalha entre carne e espírito também revela o quanto somos vulneráveis. Às vezes pensamos que somos fortes até percebermos o quanto um simples impulso pode nos dominar. Às vezes acreditamos que estamos no controle até descobrirmos que basta uma palavra atravessar. Uma tentação inesperada ou uma frustração repentina para expor nossas fragilidades. Essa consciência não deve nos envergonhar, mas nos levar à dependência de Deus, porque ninguém vence a carne apenas com força de vontade, vence com entrega, com submissão, com sensibilidade ao Espírito Santo. É interessante perceber que essa guerra não ocorre apenas nos grandes pecados, mas nas pequenas escolhas. Muitas vezes são as pequenas concessões que fortalecem a carne. Uma desculpa hoje, uma tolerância amanhã, uma justificativa depois. E quando percebemos, estamos sendo guiados por instintos que pensávamos ter superado. O Espírito, por sua vez, se manifesta nas pequenas fidelidades, no domínio próprio, no perdão, mansidão, na renúncia, no cuidado com as palavras, na vigilância dos pensamentos. É na soma dessas fidelidades que se constrói um cristão maduro, capaz de resistir quando a carne tenta dominar com mais força. Outro ponto essencial é que a carne sempre busca justificar suas próprias vontades. Ela cria argumentos convincentes, distorce realidades, manipula emoções, tenta convencer a si mesma de que não há problema em ceder. A carne é habilidosa na autopreservação. Ela tenta normalizar aquilo que é destrutivo, tenta relativizar aquilo que é danoso. Já o espírito trabalha com verdade, com clareza, com luz. Ele não empurra, ele convence, ele não pressiona, ele guia. A carne grita para esconder sua fraqueza,
O espírito sussurra para revelar força. A verdadeira vitória na batalha interior não é quando deixamos de sentir tentações, mas quando elas deixam de nos controlar. É quando a carne ainda fala, mas não decide. Quando os impulsos aparecem, mas não governam. Quando os desejos surgem, mas não definem quem somos. Essa maturidade espiritual não acontece de um dia para o outro, mas é fruto de uma caminhada, de uma vida em que escolhemos repetidas vezes dizer não à carne e sim ao espírito. Por fim, entender essa batalha não é motivo para viver com medo, mas para viver com consciência. Não é para viver pressionado, mas para viver desperto. Quando sabemos que a guerra existe, aprendemos a lutar. Quando sabemos como a carne tenta dominar, aprendemos a resistir. Quando sabemos como o espírito atua, aprendemos a nos render. E nessa rendição está a verdadeira liberdade, porque só é livre quem não é escravo da carne, e só encontra paz quem é guiado pelo espírito. Quando a carne domina o comportamento humano, começa a se aproximar do instinto. É como se a consciência fosse desligada, como se a razão fosse abafada, como se a espiritualidade fosse empurrada para o canto mais distante do coração. A carne tem a capacidade de tomar o controle rapidamente, porque ela trabalha com impulsos intensos, com emoções inflamadas, com desejos que parecem urgentes e incontroláveis. E quando ela assume o trono, o que vemos não é mais um ser humano guiado por propósito, mas alguém reagindo de maneira parecida com um animal, movido por fome, por desejo, por raiva, por medo, por necessidade. Dominar ou conquistar sem considerar consequências. O comportamento animal aparece quando a vida é governada pelo instinto de sobrevivência e não pela sabedoria espiritual. Por isso, quando a carne domina, vemos explosões de temperamento que machucam, palavras ditas sem filtro, atitudes tomadas sem ponderação, decisões guiadas mais pela emoção do momento do que pela razão ou pelo temor de Deus. É por isso que às vezes alguém pode passar meses construindo algo com carinho, mas em um momento de impulsividade destruir tudo com uma única ação carnal. A carne tem essa força destrutiva, ela não constrói lentamente, mas destrói rapidamente. A carne domina quando uma pessoa não consegue esperar. A impaciência é um sintoma clássico de quem está sendo guiado pelo instinto, porque o espírito trabalha com perseverança, com processo, com maturidade, mas a carne quer resultados imediatos. Ela não sabe lidar com demora, nem com silêncio, nem com resposta que não chega. E assim, alguém dominado pela carne toma caminhos errados apenas para evitar o desconforto da espera. A carne cria atalhos que parecem vantajosos, mas que sempre levam a dores futuras. Outra característica do comportamento animal é a ausência de domínio próprio. O domínio próprio é fruto do espírito, não da carne. A carne não foi feita para se controlar, ela sempre pede mais, exige mais, quer mais, ela não conhece limites, não aceita restrições, não se submete a princípios. Um animal come até se fartar porque vive por instinto, da mesma forma um ser humano guiado pela carne consome emoções, prazeres, conquistas e até pessoas sem considerar o impacto de suas atitudes. Tudo o que a carne deseja, ela deseja sem medida. E tudo o que ela faz sem medida acaba trazendo consequências profundíssimas. A carne também se manifesta através de reações intensas. Quando alguém responde com agressividade, quando perde a calma com facilidade, quando se irrita por qualquer coisa, é a carne que está governando. O espírito produz mansidão, a carne produz explosão, o espírito produz paz, a carne produz inquietação. A carne transforma pequenas situações em tempestades. E quando isso acontece repetidas vezes, a pessoa acaba machucando quem ama, prejudicando quem está perto e criando um ambiente difícil ao seu redor. A busca descontrolada por prazer é outro sinal claro do domínio da carne. Quando o comportamento é guiado apenas pela satisfação do momento, sem considerar valor, santidade, compromisso ou responsabilidade, o instinto animal assume o protagonismo. Um animal não pensa no amanhã quando encontra comida. Ele apenas consome. Da mesma forma, a carne quer consumir oportunidades, experiências e sensações, sem considerar que o preço pode ser alto demais. Essa busca cega por prazer destrói relacionamentos, corrói identidades, gera arrependimento tardio e causa rupturas internas. A inveja e a comparação também fazem parte desse comportamento instintivo. No reino animal existe constante disputa por território, comida e domínio. Quando a carne governa, a pessoa entra nesse mesmo modo de competição. Ela quer ter mais, ser mais, aparecer mais. Ela se sente ameaçada pelos outros, como se a vida fosse uma luta por sobrevivência. Mas quem é guiado pelo Espírito entende que não está competindo com ninguém, porque sabe que o propósito de Deus não é uma corrida contra o próximo,
mas uma jornada individual de crescimento. A cobiça é outra expressão do comportamento carnal. A carne nunca acha suficiente o que tem, ela sempre quer o que não é seu. Ela deseja o que pertence a outro, ela fantasia com o proibido, ela imagina que felicidade está sempre em algo além de sua realidade atual. Esse tipo de pensamento gera frustração constante e impede que a pessoa viva plenamente o que Deus já deu. A carne é insatisfeita por natureza, o espírito é grato por essência. A falta de sensibilidade espiritual é talvez o sinal mais grave de que a carne tomou o governo. Quando o coração fica duro, quando a pessoa não sente mais peso pelo pecado, quando não percebe mais a voz do Espírito Santo, quando não se importa mais com a verdade, isso revela que o comportamento animal não é mais apenas ocasional, mas se tornou um estilo de vida. A carne começa a vencer definitivamente quando o espírito para de ser ouvido. É nesse ponto que decisões perigosas são tomadas, que caminhos errados são escolhidos, que o distanciamento de Deus cresce silenciosamente. Muitas pessoas não percebem que estão sendo guiadas pela carne porque o comportamento animal não chega de uma vez, ele se instala aos poucos. Primeiro a pessoa cede a pequenas tentações, depois tolera pensamentos errados, depois justifica atitudes, depois normaliza impulsos, até que um dia percebe que perdeu completamente o controle. A carne trabalha silenciosamente, mas cresce rápido quando não é confrontada. E quando ela se torna senhora das emoções, dos hábitos e das escolhas, a vida espiritual se enfraquece de maneira dolorosa. Mas a boa notícia é que esse comportamento não precisa ser definitivo. A carne domina quando não é confrontada, mas perde força quando o espírito é alimentado. Quando alguém decide vigiar, orar, se arrepender, buscar presença, fortalecer o interior e negar a si mesmo, o espírito começa a assumir o trono novamente. Porque a carne pode ser forte, mas nunca será mais forte do que alguém determinado a viver segundo o Espírito de Deus. A carne pode rugir, mas o Espírito governa com autoridade. E onde o Espírito governa, o instinto perde espaço, o comportamento muda e a vida volta a ser guiada pela luz e não pelas sombras do impulso. Ponto A carne busca sempre o agora. Ela não enxerga além do instante, não percebe o impacto da escolha no amanhã, não mede as consequências que virão. Quando a carne assume o controle, o ser humano passa a viver preso ao imediatismo, guiado por sensações rápidas, buscando satisfação instantânea como se isso fosse resolver os vazios interiores. A carne quer alívio, não transformação. Ela quer prazer, não propósito. E essa diferença é o que separa uma vida superficial de uma vida profunda. Uma existência guiada por impulsos de uma jornada guiada pelo Espírito. O prazer momentâneo tem uma característica sedutora. Ele promete muito, entrega pouco e cobra caro. Ele se apresenta como solução, como descanso, como fuga. Ele diz, você merece isso, faça agora, depois você pensa. Ninguém precisa saber, a vida é curta. Essas frases são como iscas jogadas diante de uma alma cansada. A carne sabe exatamente onde atacar, no desejo do coração, na curiosidade da mente, na fragilidade das emoções. Por isso, tantas pessoas caem em comportamentos destrutivos. Porque a carne nunca fala sobre o peso da culpa, sobre a dor do arrependimento, sobre as cicatrizes que ficam. Ela apenas exalta o instante. Quando alguém vive guiado pela carne, suas decisões são tomadas com base em emoções intensas e não em princípios sólidos. A pessoa decide porque sente, não porque discerne. Age porque deseja, não porque entende que é correto. Esse é o grande problema. A carne tem um poder enorme de distorcer prioridade. Ela transforma o urgente em importante, o passageiro em essencial, proibido em sedutor. E assim, lentamente, ela vai aprisionando a alma em ciclos de prazer curto e frustração longa. O espírito, por outro lado, trabalha com propósito eterno. Ele não apaga desejos humanos, mas os ressignifica. Ele não anula emoções, mas as realinha. Ele não elimina vontades, mas as submete a um caminho maior, mais elevado. Viver pelo espírito é aprender a olhar para além da sensação e enxergar o sentido. É perceber que nem tudo que traz prazer traz paz. E que nem tudo que traz alívio traz cura. O Espírito nos chama para escolhas maduras, mesmo quando elas não são fáceis, para renúncias necessárias, mesmo quando são dolorosas, para caminhos estreitos, mesmo quando a carne clama por atalhos. Enquanto a carne se alimenta de urgência, o Espírito se alimenta de propósito. Isso significa que a carne é imediatista, o Espírito é processual. A carne quer resultados rápidos, o Espírito trabalha em crescimento. A carne busca sensações fortes, o Espírito produz frutos permanentes. A carne se satisfaz hoje e lamenta amanhã, o Espírito planta hoje
e colhe eternidade. Uma das maiores evidências dessa diferença é como a carne e o espírito lidam com o tempo. A carne é impaciente, precipitada e impulsiva. Ela não suporta esperar. Ela confunde, demora com abandono, silêncio com rejeição, processo com perda. Muitas vezes é justamente na impaciência que nascem decisões que marcam negativamente a vida. Quem não consegue esperar pelo que Deus está construindo acaba aceitando migalhas que o mundo oferece. A carne sempre oferece atalhos. Atalhos emocionais, relacionais, espirituais, financeiros. Mas o que começa fácil raramente termina bem. O espírito, porém, sabe trabalhar no tempo certo. Ele ensina que cada etapa tem valor, que cada processo tem propósito, que cada demora carrega amadurecimento. O espírito fortalece o interior para que o exterior não nos controle. Ele capacita a alma a resistir ao impulso, escolher aquilo que produz vida, não apenas emoção. A carne também busca prazeres porque está sempre tentando preencher buracos que não foram criados para serem preenchidos dessa forma. Ela tenta anestesiar dores espirituais com sensações físicas. Tenta acalmar conflitos internos com distrações externas. Tenta esconder inseguranças com comportamentos exagerados. Mas nada disso resolve, apenas mascara. A carne oferece distração, não solução. Ela alivia por minutos, mas escraviza por anos. Por isso, alguém que vive pela carne nunca encontra satisfação duradoura, porque o tipo de prazer que ela oferece nunca chega ao espírito, nunca toca a essência, nunca cura o que realmente precisa ser curado. O espírito, por sua vez, trabalha no núcleo do ser. Ele traz paz onde antes havia inquietação. Traz direção onde antes havia confusão. Traz cura onde antes havia ferida. Ele não oferece prazer passageiro, oferece propósito profundo. Ele não dá sensações, dá transformação. Ele não dá alívio temporário, dá libertação permanente. O Espírito nos ensina que o verdadeiro prazer é consequência de um coração alinhado, de uma mente renovada, de uma vida governada por Deus. Outro ponto essencial é que o prazer da carne sempre exige algo que o propósito do Espírito não exige: culpa. Todo prazer que fere princípio gera peso. Toda escolha que contradiz a consciência produz conflito interno. Toda atitude que vai contra a verdade gera inquietação. A carne promete euforia, mas entrega vazio. O espírito promete renúncia, mas entrega plenitude. A carne busca o que excita, o espírito busca o que edifica. A carne procura o que agrada, o espírito o que transforma. A carne escolhe por vontade própria, o espírito escolhe por sabedoria. Muitas pessoas vivem anos sendo guiadas pela carne e não percebem porque os prazeres que ela oferece são rápidos, intensos e aparentemente inofensivos. Mas pouco a pouco essas mesmas pessoas percebem um desgaste interior, falta de paz, falta de sentido, falta de estabilidade emocional, falta de crescimento espiritual. A carne desgasta o espírito, mas o espírito restaura a alma. Viver pelo espírito não é sobre negar a existência dos desejos humanos, mas sobre dar a eles o lugar correto. É entender que a carne tem voz, mas não pode ter autoridade, que tem impulsos, mas não pode ter domínio, que tem vontades, mas não pode ter o governo. O Espírito Santo não quer destruir o ser humano, mas elevá-lo. Ele não quer roubar prazer, mas ensinar a viver um prazer que não fere e não corrompe. Não escraviza, não destrói. Um prazer que nasce de uma vida alinhada com Deus. O grande segredo é compreender que aquilo que o Espírito oferece pode não ser imediato, mas é eterno. Pode não ser fácil, mas é seguro. Pode não gerar euforia, mas gera plenitude. Enquanto a carne te leva a experimentar um prazer que acaba rápido, o Espírito te leva a viver uma vida que frutifica continuamente. E quando o propósito eterno assume o governo, o prazer momentâneo perde seu poder de sedução, porque a alma finalmente encontra algo maior, significado, direção e identidade em Deus. Ponto. Falamos sobre comportamento animal como resultado de atitudes que não passam pelo filtro do Espírito Santo. Estamos falando de algo muito mais profundo do que simples impulsos humanos. Estamos descrevendo um estado de vida em que a pessoa deixa de agir como alguém dotado de consciência, discernimento e propósito, e passa a reagir como alguém movido apenas por instinto. Essa é uma das maiores distorções da identidade espiritual, quando alguém que foi criado para viver em comunhão com Deus adota atitudes que ignoram a presença dele, os valores dele e a direção dele. O comportamento animal não surge do nada, ele nasce da ausência da direção espiritual, da falta, vigilância interior, da negligência em relação ao que Deus vem falando ao coração. Quando uma atitude não passa pelo filtro do Espírito Santo, ela sai carregada de emoção, mas vazia de sabedoria. O Espírito Santo é aquele que traz luz, que revela intenções, que mostra caminhos, que alerta sobre perigos
que corrige rotas. Ele é o filtro divino colocado dentro de nós para discernir o que é certo, o que é útil, o que edifica. Mas quando alguém ignora esse filtro, age como se estivesse sozinho, no mundo, sem direção, sem limites, sem norte, e é assim que o comportamento se torna instintivo, impulsivo, desorientado. O comportamento animal é, antes de tudo, um comportamento sem reflexão. É agir sem pensar, falar sem ponderar, reagir sem considerar. É responder primeiro e se arrepender depois. É fazer o que sente, antes de pensar no que é certo. O ser humano foi criado com capacidade para avaliar, para ponderar, para refletir, decidir com base em convicções espirituais, mas a carne tenta silenciar essa capacidade. Quando a carne domina e o espírito é ignorado, a pessoa deixa de usar o raciocínio. Deus lhe deu e passa a viver como se fosse governada por impulsos biológicos. Outro aspecto desse comportamento é a incapacidade de reter o que é espiritual. Quando as atitudes não passam pelo filtro do Espírito Santo, a sensibilidade espiritual vai diminuindo. A pessoa começa a perder o desejo pela oração, perde a vontade de ler a palavra, perde a fome pela presença de Deus. A carne ocupa tanto espaço que o espírito vai ficando sufocado. Quando o espírito não tem mais força, não consegue alertar, não consegue corrigir, não consegue sensibilizar. A pessoa passa a agir de forma automática, guiada pelo que sente e não pelo que crê. O comportamento animal também se manifesta quando alguém age sem domínio próprio. O domínio próprio é um dos frutos mais claros da vida no espírito. Quando ele está presente, a pessoa consegue resistir ao impulso, consegue segurar uma palavra dura, consegue controlar o tom de voz, consegue esperar, consegue escolher o momento certo. Mas quando o comportamento não é filtrado pelo espírito, qualquer provocação vira briga, qualquer frustração vira desânimo, qualquer tentação vira queda. A carne dá força para o impulso, mas o espírito dá força para resistir. Outro ponto é que sem o filtro do Espírito Santo, a pessoa interpreta tudo com base em sentimentos exagerados. Um pequeno problema vira uma crise enorme. Uma palavra atravessada vira motivo para se afastar. Um erro corrigido vira ofensa pessoal. A carne aumenta tudo, transforma qualquer situação em uma batalha emocional interna. Sem o espírito filtrando, discernindo e direcionando, a pessoa vive sobrecarregada por problemas. Poderiam ser evitados, mal resolvidos ou ampliados pela própria percepção distorcida. A ausência do filtro do Espírito Santo também torna as relações mais frágeis, porque relacionamentos exigem calma, perdão, equilíbrio, respeito, compreensão, características que o espírito produz, não a carne. Quando alguém está vivendo sem essa direção interna, responde com grosseria, perde a paciência facilmente, julga sem misericórdia, compete ao invés de cooperar, critica ao invés de edificar. O comportamento animal destrói conexões importantes porque ele coloca o instinto acima do vínculo, a reação acima da sabedoria e o orgulho acima da própria paz. Há também um aspecto espiritual crítico. Quando uma atitude não passa pelo filtro do espírito, ela pode até parecer normal aos olhos humanos, mas espiritualmente representa um retrocesso. A carne sempre irá apresentar suas ações como justificáveis. Todo mundo faz isso, ninguém é perfeito, não é tão grave assim. Mas o Espírito Santo trabalha na contramão dessa mentalidade. Ele mostra que uma pequena atitude pode abrir uma grande brecha. Ele revela que um pequeno comportamento pode se tornar um hábito destrutivo. Ele alerta que ceder hoje torna mais difícil resistir amanhã. Quando uma pessoa vive sem filtrar suas atitudes pelo Espírito, ela passa a normalizar ações que aos poucos vão distanciando sua vida da presença e do propósito divino. Um outro sinal forte do comportamento animal é a falta de propósito nas ações. O Espírito Santo nos guia para uma vida com sentido, com direção clara, com passos conscientes. Ele nos faz agir de acordo com um propósito maior do que nós mesmos. Mas quando o Espírito é ignorado, a pessoa vive guiada por impulsos que não a levam a lugar nem rumo. Ela toma decisões sem pensar no futuro, muda de ideia rapidamente, abandona compromissos, não permanece firme no que começou. Essa instabilidade é fruto de uma vida sem filtro espiritual, porque o Espírito é quem dá firmeza, constância e maturidade. Além disso, quando a carne governa e o Espírito não filtra, a pessoa se torna vulnerável a todo tipo de influência externa. Qualquer opinião abala, qualquer crítica desmonta, qualquer elogio a empolga em excesso, qualquer tentação a derruba. Por quê? Porque a carne não tem raízes, ela é instável, volátil, emocionalmente dependente. O Espírito, porém, produz estabilidade. Ele faz a pessoa permanecer firme mesmo quando tudo ao redor parece instável. Ele dá estrutura para resistir a tempestades que a carne jamais suportaria.
O filtro do Espírito Santo existe para nos proteger. Ele não impede que tenhamos desejos, emoções ou vontades, mas impede que sejamos dominados por elas. Ele não nos impede de sentir, mas impede que o sentir governe. Ele não bloqueia impulsos, mas nos ensina a discerni-los. Quando esse filtro é ignorado, a carne celebra, porque agora ela tem espaço para se manifestar livremente. Mas quando esse filtro é usado diariamente, a carne perde força, a alma ganha equilíbrio e o espírito assume o lugar de governo. O comportamento animal não é o destino do ser humano, apenas o resultado de uma vida sem direção espiritual. E a grande verdade é que ninguém precisa viver assim. Quando nossas atitudes passam pelo filtro do Espírito Santo, deixamos de reagir, criaturas instintivas, e começamos a agir como filhos guiados por Deus. É isso que restaura nossa identidade, fortalece nosso caráter e alinha nossos caminhos com aquilo que é verdadeiramente eterno. Ponto quando a carne tenta dominar o espírito, ela sempre começa pelo campo das pequenas concessões, pelas áreas aparentemente inofensivas, por aquelas fraquezas que julgamos irrelevantes demais para serem enfrentadas com seriedade. Nesse território sutil que muitos tropeçam sem perceber, porque a carne não se apresenta como um inimigo declarado. Ela se apresenta como algo natural, algo justificável, algo que todo mundo faz, algo que não tem problema, e é exatamente aí que reside seu poder destrutivo. A carne triunfa quando faz o crente acreditar que não existe urgência lutar, que não existe perigo real, que não há necessidade de vigilância. Porém, sempre que alguém deixa a guarda baixa, o domínio da carne se estabelece, pouco a pouco, até que o que antes parecia apenas uma inclinação se torna um padrão, o que parecia apenas uma luta se torna uma prisão, e o que parecia apenas uma tentação se torna uma identidade deformada. O processo é sempre gradativo. A carne raramente tenta destruir alguém de uma só vez. Primeiro ela apaga a sensibilidade espiritual. As coisas de Deus vão ficando distantes, a oração perde o brilho, a leitura da palavra se torna esporádica, a comunhão com o Espírito Santo passa a ser menos desejada. A pessoa continua dizendo que ama a Deus, continua indo à igreja, continua declarando fé, mas internamente está sendo lentamente enfraquecida. A carne não toca primeiro nos comportamentos externos, ela começa no afeto, naquilo que o coração passa a desejar. Quando a pessoa percebe, já está buscando mais satisfação nas coisas terrenas do que nas celestiais, já está mais inclinada àquilo que é emocional, instintivo e impulsivo do que aquilo que é santo, eterno e transformador. Em seguida, a carne assume o controle das emoções. A pessoa começa a reagir com mais ira, mais explosão, mais impaciência, mais carência, mais ciúme, mais competição, mais ego. Pequenos conflitos se tornam grandes, pequenas frustrações se tornam motivo de desânimo, pequenos desafios se tornam desculpa para desistir. Isso acontece porque o domínio da carne sempre começa intensificando aquilo que é humano e diminuindo aquilo que é espiritual. Quando alguém está cheio do Espírito, seus sentimentos são estabelecidos sobre a paz, a mansidão, o domínio próprio. Quando alguém está dominado pela carne, tudo se torna urgente, tudo se torna grave, tudo se torna pessoal. A carne alimenta ofensas, fantasias, exageros, ilusões. Ela distorce a percepção até que a pessoa perca a clareza do que realmente importa. Depois a carne passa para o comportamento. Aquilo que antes era apenas um pensamento vira um hábito, aquilo que antes era apenas uma tentação vira uma prática, aquilo que antes era apenas um impulso vira um estilo de vida, e o mais perigoso é que a pessoa começa a buscar justificativas espirituais para aquilo que a carne está produzindo. Ela diz, ninguém é perfeito, Deus entende minhas fraquezas, eu só sou humano, não é tão grave assim, e quando esses discursos se tornam frequentes, é sinal de que a carne já assumiu uma posição que, se não for confrontada com firmeza, abrirá portas para uma queda ainda maior. A carne domina quando convence o indivíduo de que é possível servir a Deus sem renunciar a si mesmo. A carne sempre gera 3 consequências. Primeiro, ela rouba a sensibilidade espiritual. Segundo, ela enfraquece o discernimento. Terceiro, ela endurece o coração. E essas 3 consequências caminham juntas, se fortalecem e formam uma cadeia poderosa que prende a pessoa sem que ela perceba. A perda da sensibilidade faz a pessoa deixar de ouvir as advertências internas do Espírito Santo. O enfraquecimento do discernimento faz a pessoa tomar decisões equivocadas acreditando que está certa. O endurecimento do coração faz a pessoa resistir à correção, fugir da verdade, evitar confrontos e permanecer na sua própria forma de viver, mesmo quando sabe que há algo errado.
Essas consequências não surgem de repente. Elas são fruto de pequenos momentos repetidos. A carne nunca domina um território inteiro de uma só vez. Ela domina um pensamento. Depois outro. Depois uma emoção, depois um desejo, depois uma decisão, depois um comportamento. E quando alguém finalmente percebe o quanto a carne avançou, já está lutando contra uma fortaleza inteira construída dentro da alma. É por isso que a Bíblia é tão clara ao dizer que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Não existe trégua, não existe neutralidade, não existe momento em que a batalha deixa de acontecer. Mesmo quando a pessoa está em paz, a batalha continua. Mesmo quando está em vitória, a batalha continua. Mesmo quando está experimentando um avivamento pessoal, a batalha continua. Porque enquanto estivermos neste corpo, a carne continuará tentando dominar. Por isso, resistir à carne não é apenas uma questão de força de vontade. Ela só é vencida quando o espírito está nutrido, fortalecido, dominado pela presença de Deus. O problema é que muitos tentam vencer a carne apenas com disciplina humana, apenas com técnicas, apenas com decisões emocionais. E essas coisas não funcionam a longo prazo. A carne só é vencida quando o crente está cheio do Espírito Santo, quando sua mente está renovada pela palavra, quando o seu coração está inflamado pela presença de Deus. É o Espírito quem dá poder para dizer não. É a palavra que dá clareza para discernir, é a oração que dá força para resistir. Quando a pessoa alimenta mais a carne do que o Espírito, a carne inevitavelmente dominará. Mas quando alimenta mais o Espírito do que a carne, então o Espírito governará, mesmo quando as tentações surgirem. A verdadeira vitória não é a ausência de luta, é a capacidade de prevalecer apesar da luta. É saber que mesmo quando a carne grita, o Espírito fala mais alto. É entender que a carne pode até querer assumir o controle, mas não pode dominar um coração totalmente entregue ao Senhor. Se a carne está dominando, não significa que tudo está perdido. Significa que é hora de se levantar, de confrontar, de renunciar, de reordenar prioridades. Significa que é hora de permitir que o Espírito Santo retome o governo, reorganize os afetos, purifique os desejos e restaure a sensibilidade espiritual. Porque o mesmo Deus que chama o crente a viver pelo Espírito também dá poder para isso. Ninguém está condenado a ser escravo da carne para sempre, mas todos precisarão decidir quem vão alimentar, quem vão ouvir, quem vão seguir. A carne domina quando é alimentada, o Espírito domina quando é buscado. A escolha, dia após dia, continua sendo nossa quando chegamos ao ponto mais profundo dessa reflexão. Entendemos que vencer o domínio da carne não é apenas uma disciplina moral, mas uma entrega diária ao tipo de vida que o Espírito Santo deseja formar em nós. A carne sempre tentará conduzir o ser humano a viver por instintos, impulsos e desejos imediatos, enquanto o Espírito conduz ao propósito, à maturidade e ao discernimento. A carne busca prazeres rápidos, o Espírito busca frutos permanentes. A carne age por reação, o Espírito age por convicção. A carne quer resolver tudo pela força, o Espírito conduz pela sabedoria. E é nesse contraste que a jornada espiritual do cristão se torna tão desafiadora e, ao mesmo tempo, tão cheia de esperança, porque Deus não exige de nós algo para o qual Ele não nos capacite. O segredo da vida no Espírito começa com uma decisão, mas não termina nela. Muitos acreditam que uma experiência de avivamento, um momento de lágrima ou um culto intenso é suficiente para garantir vitória permanente sobre a carne. No entanto, a Bíblia é clara ao mostrar que a transformação não é um evento pontual, mas um processo contínuo de renovação. É como uma chama, ela pode ser acesa num instante, mas precisa ser alimentada constantemente para permanecer acesa. O fogo espiritual se apaga quando não é alimentado. A carne assume a liderança quando o espírito não é fortalecido. Por isso, a vida espiritual não pode depender apenas de emoções fortes, mas de práticas consistentes como oração, leitura da palavra, comunhão e vigilância. Viver pelo Espírito significa aprender a discernir os movimentos internos antes que se transformem em comportamento externos. A carne raramente começa com grandes pecados, ela começa com distrações, negligências, justificativas, desatenção espiritual. Uma pessoa que anda no Espírito aprende a identificar quando suas emoções começam a sair do lugar, quando um pensamento perigoso tenta se estabelecer, quando uma intenção começa a se distorcer. O Espírito Santo não age apenas no momento da queda, ele age antes dela, ensinando, advertindo, trazendo luz. Maturidade espiritual consiste justamente em ouvir essas advertências antes que a carne encontre espaço para crescer. Quando o coração é treinado a ouvir o Espírito,
Muitas batalhas são vencidas antes mesmo de começarem. Outro ponto essencial é compreender que viver pelo Espírito não significa viver sem tentações. Muitos se frustram porque acreditam que a presença de tentações é sinal de fraqueza espiritual, mas não é. A tentação é um terreno inevitável para todos. A diferença é que aqueles que andam no Espírito não são dominados por ela. A carne pode até sugerir, mas o Espírito dá autoridade para rejeitar. A carne pode até gritar, mas o Espírito dá poder para calar. O problema não é sentir a tentação, mas permitir que ela se torne narrativa, hábito, comportamento, prisão. E essa diferença só se manifesta quando o coração está consciente de que a vida espiritual é construída na dependência constante da graça. A dependência do Espírito também revela que não existe vitória sem renúncia. Ninguém pode vencer a carne e, ao mesmo tempo, manter práticas, ambientes, companhias e pensamentos que alimentam seus desejos carnais. A vitória exige coragem para cortar o que enfraquece, fechar portas que dão acesso ao inimigo, reorganizar prioridades, abandonar velhos padrões, redefinir rotinas. A renúncia não é punição, ela é proteção. Deus não pede que deixemos coisas porque quer nos limitar, mas porque quer nos libertar. Cada renúncia abre espaço para mais sensibilidade espiritual. Cada escolha pelo Espírito fortalece a comunhão com Deus. Cada porta fechada para a carne se transforma numa porta aberta para experiências mais profundas com o Senhor. E ainda assim, viver pelo Espírito não significa viver isolado. Deus nos chamou para a comunhão porque Ele sabe que a carne se fortalece quando a pessoa está sozinha, escondida, sem prestação de contas. A carne cresce no segredo enquanto o Espírito cresce na luz. A comunhão com irmãos, a participação em uma igreja local, compartilhar de luta e fraquezas com pessoas maduras na fé criam um ambiente onde a carne perde força. O inimigo sempre quer isolar, Deus sempre quer conectar. A vida no Espírito não é vivida apenas no quarto, mas também entre irmãos, onde o amor, a correção e a exortação tornam a caminhada mais firme e mais segura. Além disso, a vitória sobre a carne exige reconhecimento de que não somos autossuficientes. A arrogância é um dos maiores aliados da carne, porque nos faz acreditar que podemos vencer qualquer tentação sozinhos, que temos força suficiente, que estamos firmes o bastante. A Bíblia diz: aquele que pensa estar de pé, olhe para que não caia. O Espírito Santo opera melhor em corações humildes, conscientes de que dependem inteiramente da graça. A humildade faz alguém orar mais, buscar mais, vigiar mais, fugir do mal mais rápido, ouvir a voz divina com mais clareza. A carne se alimenta de autoconfiança, o Espírito se fortalece na dependência do Pai. Por fim, viver dominado pelo Espírito é viver com os olhos na eternidade. A carne sempre puxa o ser humano para o imediato, para o prazer momentâneo, para a recompensa rápida. O Espírito amplia a visão, mostra o valor das coisas eternas, revela que cada escolha espiritual tem impacto além desta vida. Quando alguém vive com essa perspectiva eterna, a tentação perde brilho, o pecado perde força e o coração ganha resiliência para escolher o que glorifica a Deus. A eternidade coloca as coisas no devido lugar e faz com que a pessoa perceba que nenhum prazer da carne se compara à paz e à plenitude de uma vida guiada pelo Espírito Santo. Essa é a grande verdade. O domínio da carne é consequência da negligência, o domínio do Espírito é consequência da entrega. Não existe neutralidade. Ou alimentamos a carne e enfraquecemos o Espírito, ou alimentamos o Espírito e enfraquecemos a carne. A vitória está disponível, a graça está disponível, o poder está disponível. Deus não chamou ninguém para viver derrotado, dominado por impulsos, escravizado por desejos, preso a velhos padrões. Ele nos chamou para uma vida de autoridade, maturidade e santidade. Mas essa vida só se manifesta quando o Espírito Santo encontra um coração disposto, sensível e obediente. Assim, o convite permanece diante de nós. Permitir que o Espírito governe completamente, não apenas em momentos de culto, não apenas em experiências emocionais, mas na vida diária, nas escolhas, nos pensamentos, nos relacionamentos, nas reações, nas intenções mais profundas da alma. Porque quando o Espírito governa, a carne não apenas perde espaço, ela perde o direito de ditar nossa história.